venha comigo, Dona Secretária de Estado. Vou-lhe mostrar aqui. Eu sempre quis andar de mão dada com uma Secretária de Estado. É o sonho da tua vida, até porque tinhas andado. Não, com uma Secretária de Estado, não. Estou muito contente. Deixo aqui, o palco é grande, estreitinho, o Secretário de Estado, o palco é seu e eu já cá volto. Bom, boa tarde a todos. Quando me convidaram da Microsoft para estar aqui esta tarde, confesso que fiquei assim um bocadinho hesitante em pensar porquê eu? Porque é que haveria algo de tão interessante em pôr, se calhar, a pessoa menos tecnológica do mundo a falar num evento como este? Mas pronto, eu já estou a começar da forma errada e devia começar exatamente por cumprimentar os organizadores do evento. Pelo facto de terem organizado este evento, cumprimentar a Microsoft e por me terem dado esta oportunidade de vos falar hoje aqui esta tarde, mas também à iMatch por ser parceiro e por permitir que este momento esteja efetivamente aqui a acontecer. Mas eu estou um bocadinho nervosa, que é uma coisa que não me costuma acontecer quando falo em público, mas de facto deve ser pelo facto de estar a falar com tanta gente que percebe tecnologia, não é? Pronto. Não é o meu caso. E de facto, quando eu pensei o que é que eu hoje vos podia vir aqui transmitir, eu pensei, realmente eu tenho funções num governo, no caso no 23º Governo Constitucional, e a minha pasta é a pasta da inclusão. E portanto eu trabalho se calhar com e para os grupos específicos, se calhar aqueles de toda a sociedade os que menos tecnológicos são. Os idosos, as pessoas com menos rendimentos, as pessoas com deficiência. E diariamente o desafio é procurar fazer com que estas pessoas tenham as melhores condições possíveis que lhes permitam desenvolver a sua vida, realizar o seu dia-a-dia com as melhores condições de igualdade que seja possível construir para elas. Isso muitas vezes não é possível, por diversas ordens de razão, por diversos fatores. E quando eu penso, por exemplo, nas pessoas com deficiência, vocês já devem ter percebido que eu entrei aqui no palco com a Madalena, depois com a Filomena, porque eu não vejo. E quando eu olho para trás, eu penso que efetivamente eu sou uma grande adepta da tecnologia e sou, mesmo não sendo propriamente uma pessoa muito tecnológica. E porquê é que eu sou uma grande adepta da tecnologia? Porque eu tenho a noção daquela que foi a importância que a tecnologia teve na minha vida e as coisas que me permitiu fazer e que, ainda que eu pudesse fazer de outra forma, que eu acredito que de alguma forma nós podemos sempre conseguir fazer as coisas, mas ter-me dado muito mais trabalho e teria sido muito mais complicado de fazer. E quando olho para trás e penso no primeiro computador de secretária que eu tive, se calhar vocês também tiveram, não é? Aqueles grandes, são assim, muito antigos e muito pré-históricos. Pensar no primeiro computador portátil que eu tive e que me permitiu, nos primeiros tempos de faculdade, evitar andar com gravadores de cassetes. Alguém ainda sabe o que é um gravador de cassetes? Gravador de cassetes. Era basicamente com isso que eu trabalhava no primeiro ano de faculdade, a gravar aulas e depois a desgravar aulas e a fazer apontamentos. Portanto, ter um primeiro computador portátil foi assim um acontecimento na minha vida. E hoje em dia eu acho que vivo rodeada de gadgets tecnológicos, geralmente gadgets falantes, sejam telemóveis, sejam descodificadores de cores, sejam quaisquer tipo de equipamentos que com o tempo foram surgindo e que no fundo tornam a vida das pessoas com cegueira ou baixa visão bem mais simples. Hoje em dia muitos desses objetos e dessas tecnologias que facilitam a nossa vida acabam por estar, muitas delas, concentradas num único sítio, que é um smartphone. Diferentes aplicações acabam por permitir fazer diferentes coisas, como identificar cores, ou ler legendas, ou descodificar, através de QR codes, informação relativa a produtos. Isso é de facto revolucionário na nossa vida. Mas também é importante pensar que ainda não há muito tempo
Toda a gente tinha telemóveis, mas não havia telemóveis com acessibilidade. Aqueles velhos telemóveis que toda a gente tinha, não é? Toda a gente tinha no início, e que eu também tive, não tinham nenhum tipo de software que permitisse que uma pessoa cega ou com baixa visão os utilizasse. E, portanto, era muito interessante ter um telemóvel, mas era só para marcar números e fazer chamadas, porque tudo o resto de ferramentas ou de potencialidades que o instrumento pudesse ter não era minimamente acessível. Não tínhamos acesso a menus ou a informação gravada ou qualquer tipo de ferramenta que pudesse existir nesses equipamentos. E com o tempo essa acessibilidade foi surgindo em diferentes modelos de telefones, acima de tudo nos smartphones e maioritariamente, devemos dizê-lo, num determinado tipo específico de smartphones, uns que têm assim uma maçã. Pronto. Acima de tudo, eles marcavam a diferença do ponto de vista da evolução tecnológica. Eu acho que fizeram a diferença na vida de muita gente por uma razão muito simples. Ao contrário de muitas marcas de telefones ou de smartphones que foram lançadas no mercado e que mais tarde vieram a preocupar-se em criar acessibilidade, em tornarem-se acessíveis, essa marca específica de smartphones, que tem a maçã, essa marca específica teve a preocupação de o fazer desde o momento zero. Ou seja, estes telefones, quando surgem, qualquer um de vocês que tenha um destes telefones convosco, mesmo que não saiba, tem lá, no meio dos menus, no meio das definições, uma ferramenta de acessibilidade, ou várias delas, mas uma das quais permite ativar um sistema de voz que faz a leitura de todo o software do telefone. E, portanto, isso faz toda a diferença. Ou seja, quando criamos uma tecnologia de raiz com acessibilidade, ela tem muito mais hipóteses de funcionar e de funcionar bem. E isto, de facto, é criar um equipamento e um software para todos, sem deixar ninguém para trás e sem excluir ninguém da utilização desse produto ou desse software. Quando se tenta muitas vezes criar algo que é muito tecnológico, muito inovador, muito fantástico, mas que de facto não é para todos, e mais à frente lembramos, espera lá, se calhar isto devia ter aqui alguns dados adicionais, se calhar isto devia ter uma voz sintética, se calhar isto devia ter algumas ferramentas de acessibilidade que não tem, e vamos tentar construir isso em cima de um software que já está desenvolvido, muito frequentemente não corre bem. E aquilo que até fizemos com muito boa vontade acaba por servir para pouco. E no fundo, eu acho que esta é a importância da grande mensagem que eu hoje vos queria aqui deixar. Nós, ainda este ano, uma das grandes tarefas que tivemos foi precisamente transpor uma diretiva. Atenção, eu sou de Direito, sou jurista, não falo tecnologiquês, mas uma das grandes missões que nós tivemos este ano foi transpor uma diretiva que tem como tema garantir a acessibilidade a produtos, bens e serviços. Uma diretiva europeia, 2019, tinha um prazo para ser transposta para o sistema jurídico nacional e por isso aprovámos um decreto-lei que tornou essas mesmas normas europeias obrigatórias em Portugal, serem cumpridas em Portugal. É certo que temos ainda aqui um período de adaptação, mas é bom que, se efetivamente quisermos ter um compromisso sério com esta matéria e cumprir estes normativos, comecemos a preocupar-nos agora para conseguir cumprir o que ali está daqui a 3 anos. O que é que ali está? No fundo, o que ali está é um desafio grande às empresas, principalmente àquelas que trabalham com tecnologia. E neste evento aqui, se calhar é o melhor sítio para podermos falar disto, porque temos empresas que trabalham com tecnologia nas mais diferentes áreas, nas mais diferentes matérias, nos mais diferentes setores. E eu pude perceber isso simplesmente lendo o programa. E pensar que, olhando para aquela legislação, nós temos aqui abarcados um conjunto de produtos e softwares e serviços que queremos muito que daqui a 3 anos, quando surjam no mercado, ou quando sejam lançadas novas versões no mercado,
possam efetivamente ser para todos, o que muitas vezes hoje em dia não acontece, e que, mais difícil ainda, às vezes até acontece numa versão e depois, conforme vamos evoluindo, vamos nos esquecendo daquilo que era acessível e era importante e deixou de ser garantido. Alguns exemplos práticos. Portugal foi um país inovador em muitas matérias. Eu não sei se vocês sabem, mas nós fomos o primeiro país do mundo a ter uma rede multibanco instalada. Isto lá nos idos de 1980. Hoje em dia o multibanco é uma realidade no mundo inteiro, mais nos países do que noutros. Nós continuamos a ter, se calhar, uma grande concentração de máquinas multibanco espalhadas por aí. E as máquinas multibanco em Portugal tiveram de raiz uma característica que as distinguia de muitos outros países, é que elas tinham acessibilidade. Não sei se vocês sabem, mas quando vocês usam um multibanco, introduzem o cartão, põem o vosso código de 4 dígitos e se de seguida carregarem no número 5, aquela máquina começa a falar, não se assustem, é normal. Não realiza todas as operações que se podem realizar com o multibanco. O que vos vai surgir é um menu mais simples, só com algumas opções, mas permite realizar as opções mais necessárias. Isso significa que aquele multibanco é acessível para pessoas cegas. Mais recentemente, nós começamos a ver surgir, em Portugal e não só, mas em Portugal também, um conjunto de multibancos que, havendo uma coisa que era bem feita, começaram a deixar de a fazer, que são os multibancos com ecrãs táteis. Ora, um ecrã tátil, se vocês se puserem no lugar do outro, e no caso o outro seja alguém que não vê, não é nada, porque quem não vê não sabe onde é que estão os ditos botões digitais. Eles simplesmente não existem. E, portanto, se não existem, não podem ser utilizados, não podem ser pressionados. Esta realidade não é exclusiva dos multibancos. Isto acontece igualmente em elevadores, se vocês pensarem, não só nos painéis internos dos elevadores, mas também nos painéis de chamada dos elevadores. Isto acontece com imensas tecnologias e máquinas que vamos espalhando por aí. Por exemplo, máquinas para tirar senhas no hospital. Máquinas para autorregistro, quando chegamos a algum serviço público que nos pedem, digite aqui o seu número de contribuinte ou o seu número de cartão de cidadão e faça o seu registro automático e de seguida vai receber a sua senha. Nada disto está adaptado para ser utilizado por uma pessoa cega. Máquinas que disponibilizem informação sobre um determinado espaço comercial, um centro comercial, por exemplo. Nada disto está acessível. Informação sobre, por exemplo, tecnologia que permita funcionar com uma box de televisão. Temos hoje em dia algumas ferramentas que já foram adaptadas em determinados operadores, mas poucos ainda e com pouco conteúdo. E, portanto, tudo isto para dizer o quê? Temos um caminho grande aqui para fazer. Um caminho grande no sentido de garantir que estes produtos, estes que eu citei e outros, que são desenvolvidos, que são construídos, que são postos à venda no mercado, produtos, serviços, softwares, quando efetivamente surjam e forem lançados, que possam efetivamente ser para todos. E quando digo para todos, não falo obviamente necessariamente só de pessoas com problemas de visão, falo de todas as pessoas. Porque problemas de visão não têm só as pessoas cegas, têm todo um conjunto muito vasto de população no nosso e noutros países que está a envelhecer, que está a perder acuidade visual, que está a perder capacidade sensorial, seja ao nível da visão, seja ao nível da audição. Produtos que possam ser utilizados e manuseados, fruídos por quem tem limitações motoras, por exemplo, e que seja possível fazer este caminho no sentido de que quem efetivamente tem algum tipo de limitação, seja ela física, sensorial, cognitiva, não sinta permanentemente que está em risco de perder o comboio da tecnologia. Porque muitas vezes é essa a percepção que se tem. A percepção de que cada dia estão a acontecer milhentas coisas, coisas interessantes, coisas importantes,
estão a ser dados passos decisivos no sentido de que o mundo se torne mais digital, mais simplificado, mais amigável das pessoas e que há um conjunto de pessoas que podem indiscutivelmente e de forma incontornável estar a ficar para trás. E é isso que não queremos e é essa a mensagem que hoje vos queria, acima de tudo, deixar. Obviamente que este não é um desafio que seja exclusivo às questões das pessoas com deficiência. As preocupações têm que se alargar a todo um conjunto de franjas populacionais que, em regra, estão mais afastadas da tecnologia. Eu falava há pouco ali com alguns responsáveis da Microsoft sobre um grande desafio que nós temos entre mãos neste momento, para muito em breve, e que se prende com termos aqui, provavelmente isto para vocês tecnológicos já não será assim um grande desafio, estão sempre a ver muito mais à frente, mas para nós, acreditem, em termos governativos e quando contactamos e lidamos diariamente, nomeadamente com pessoas idosas e com toda uma rede nacional de instituições que prestam serviços de apoio domiciliário a pessoas idosas, isto é um desafio e é uma necessidade que nós sentimos, que é de tentar o mais possível retardar a institucionalização das pessoas idosas, ou seja, que cada vez mais, se as pessoas estão a ganhar anos de vida, estão a ganhar esperança de vida, que ganhem também qualidade de vida e que, portanto, esses anos a mais que se ganham não sejam para passar no lar. E que, portanto, seja possível cada vez mais que as pessoas vão para um lar o mais tarde possível. Mas para isso é preciso garantir que as pessoas podem permanecer nas suas casas com cuidados, com bem-estar e com atenção. E que isso seja possível também recorrendo à tecnologia. E este desafio de que estávamos a falar prende-se precisamente com isto, ou seja, de que forma é que nós podemos pensar e encaramos isto um bocadinho como um concurso de ideias. De que forma é que nós conseguimos garantir aqui uma rede nacional que ligue todos os prestadores de serviços de apoio domiciliário com todos os destinatários desses mesmos serviços de apoio domiciliário que garantam que estas pessoas de facto estão nas suas casas, mas que estão em permanente contacto com alguém, que estão acompanhadas e que em situação de necessidade, não necessariamente só de emergência, mas de algum tipo de necessidade, podem pedir apoio e podem efetivamente recorrer a apoio de um terceiro, nomeadamente das pessoas que estão ao serviço dessa mesma instituição que presta apoio domiciliário. Este é um dos desafios que temos entre mãos. E que vamos lançar para o mercado das empresas da área da tecnologia muito em breve, entre de 1 a 2 meses, e que acho que era importante falar hoje aqui. Bom, e eu não me estendo mais, agradeço a oportunidade por ter estado aqui e deixo-vos este apelo, este desafio, esta mensagem de quando diariamente estiverem a trabalhar nos vossos projetos tecnológicos, a desenvolver, a criar, que cada vez mais o conceito de design universal de produto e de serviço para todos possa estar presente nas vossas cabeças e nos vossos objetivos de trabalho, para que efetivamente pessoas como eu e como muitas pessoas por aí não se vejam obrigadas a passar algumas dificuldades quando de repente pretendem efetivamente adquirir algum tipo de produto ou serviço porque estão muito restringidas na sua opção. Obrigada a todos, foi um gosto estar aqui e que o evento tenha amanhã a sua continuação e continue a ser o sucesso que hoje aqui podemos ver. Obrigada. Será